O dia começa antes da luz. Dentro desta casa estreita na Londres do século XIV, o ar já carrega mais do que apenas umidade. Ele guarda o peso da incerteza. O corpo desperta devagar, como se hesitasse em voltar a um mundo onde cada respiração pode ser um risco. A madeira escura das paredes, o teto baixo, o chão coberto por palha, tudo absorve o calor da noite, mas também conserva o cheiro persistente de fumaça, suor e algo mais difícil de ignorar. Aqui, acordar não é rotina, é sobrevivência renovada. Não há silêncio absoluto. Existe um som constante, quase imperceptível. O estalar da madeira, o sopro do vento entrando pelas frestas, o leve crepitar de um fogo que nunca pode se apagar completamente. Esses sons se tornam companhia, mas também lembram que a casa não é proteção absoluta. Ela é apenas uma barreira frágil entre você e o que está lá fora. Levantar-se é um processo lento. O corpo se move com cautela, como se cada músculo estivesse avaliando sua própria condição. Os pés encontram o chão frio, irregular, coberto por uma camada de palha que já não é limpa há muito tempo. Essa palha absorve tudo: sujeira, umidade, restos e talvez algo mais perigoso. Ainda assim, é melhor do que o chão nu. O primeiro olhar do dia nunca é casual. Ele percorre o ambiente em silêncio. Observa quem ainda respira. Observa quem se move. Observa quem não se move. Aqui, cada manhã traz a necessidade de confirmar o que ainda permanece e o que pode ter mudado durante a noite. A água, armazenada em um jarro simples de barro, repousa no canto da casa. Não há garantia de pureza. Não há como saber o que ela carrega. Ainda assim, ela é essencial. O gesto de beber não é automático. É lento, hesitante. Os lábios tocam o recipiente com cuidado, e o corpo quase parece esperar alguns segundos antes de aceitar o que entra. O fogo é o coração da casa. Pequeno, contido, constantemente ameaçado de desaparecer. Mantê-lo aceso exige atenção contínua. Cada pedaço de madeira é valioso. Cada chama precisa ser preservada. O calor que ele fornece é limitado, mas sem ele, o frio toma conta rapidamente, especialmente quando o sol ainda não alcançou as ruas estreitas da cidade. Enquanto o fogo respira, a casa ganha forma. As sombras se movem nas paredes, revelando texturas desgastadas, rachaduras, manchas. Nada aqui é novo. Nada aqui é limpo no sentido moderno. Tudo carrega marcas de uso, de tempo, de sobrevivência. A comida não espera, nem pode. O que existe precisa ser consumido com cautela. Um pedaço de pão endurecido, talvez uma sopa simples, preparada com o que ainda está disponível. O ato de comer é silencioso. Não há conversa, não há distração, apenas mastigar, engolir, continuar. Não se come por prazer, se come por necessidade. Cada refeição é uma extensão da luta para permanecer vivo. As mãos não param. Mesmo quando o corpo pede descanso, as mãos continuam. Elas limpam, mesmo sabendo que nunca será suficiente. Elas organizam, mesmo que tudo seja escasso. Elas remendam tecidos, consertam pequenas coisas, tentam manter uma ordem mínima dentro do caos externo. A rotina se torna um mecanismo de defesa. Fazer o mesmo, repetir gestos, seguir pequenas tarefas, isso mantém a mente ocupada. Porque quando não há o que fazer, sobra apenas pensar. E pensar, neste contexto, pode ser mais perigoso do que qualquer outra coisa. O corpo começa a ser observado de forma diferente. Sensações que antes seriam ignoradas agora ganham peso. Um leve cansaço, um calor fora do comum, uma dor discreta. Cada detalhe se transforma em sinal. Cada sinal pode ser interpretado como início ou apenas imaginação. O primeiro olhar do dia nunca é casual. Ele percorre o ambiente em silêncio. Observa quem ainda respira. Observa quem se move. Observa quem não se move. Aqui, cada manhã traz a necessidade de confirmar o que ainda permanece e o que pode ter mudado durante a noite. A água, armazenada em um jarro simples de barro, repousa no canto da casa. Não há garantia de pureza. Não há como saber o que ela carrega. Ainda assim,
ela é essencial. O gesto de beber não é automático. É lento, hesitante. Os lábios tocam o recipiente com cuidado, e o corpo quase parece esperar alguns segundos antes de aceitar o que entra. O fogo é o coração da casa. Pequeno, contido, constantemente ameaçado de desaparecer. Manter-lo aceso exige atenção contínua. Cada pedaço de madeira é valioso. Cada chama precisa ser preservada. O calor que ele fornece é limitado, mas sem ele, o frio toma conta rapidamente, especialmente quando o sol ainda não alcançou as ruas estreitas da cidade. Enquanto o fogo respira, a casa ganha forma. As sombras se movem nas paredes, revelando texturas desgastadas, rachaduras, manchas. Nada aqui é novo. Nada aqui é limpo no sentido moderno. Tudo carrega marcas de uso, de tempo, de sobrevivência. A comida não espera, nem pode. O que existe precisa ser consumido com cautela. Um pedaço de pão endurecido, talvez uma sopa simples, preparada com o que ainda está disponível. O ato de comer é silencioso. Não há conversa, não há distração. Apenas mastigar, engolir, continuar. Não se come por prazer. Se come por necessidade. Cada refeição é uma extensão da luta para permanecer vivo. As mãos não param. Mesmo quando o corpo pede descanso, as mãos continuam. Elas limpam, mesmo sabendo que nunca será suficiente. Elas organizam, mesmo que tudo seja escasso. Elas emendam tecidos, consertam pequenas coisas, tentam manter uma ordem mínima dentro do caos externo. A rotina se torna um mecanismo de defesa. Fazer o mesmo, repetir gestos, seguir pequenas tarefas, isso mantém a mente ocupada. Porque quando não há o que fazer, sobra apenas pensar. E pensar, neste contexto, pode ser mais perigoso do que qualquer outra coisa. O corpo começa a ser observado de forma diferente. Sensações que antes seriam ignoradas agora ganham peso. Um leve cansaço, um calor fora do comum, uma dor discreta. Cada detalhe se transforma em sinal. Cada sinal pode ser interpretado como início ou apenas imaginação. E essa dúvida corrói. Dentro da casa, o espaço é limitado. Mas agora, ele parece ainda menor. A proximidade entre as pessoas já não é confortável. Existe um cuidado silencioso, uma distância sutil que não precisa ser combinada. Ela simplesmente acontece. Olhares substituem palavras. Movimentos são calculados. Aproximar-se demais já não é natural. Lá fora, a cidade continua, mas não como antes. Os sons chegam abafados, filtrados pelas paredes e pela própria cautela das pessoas. Passos rápidos, como se ninguém quisesse permanecer na rua por muito tempo. Portas que se fecham com urgência. Vozes baixas, quase sussurradas. E, às vezes, um som diferente. O rangido de rodas de madeira sobre pedra. Lento, pesado, inconfundível. Ninguém precisa explicar o que significa. Dentro da casa, ninguém comenta, mas todos escutam. O tempo passa, mas de forma estranha. Não há eventos claros marcando o dia. Não há mudanças significativas. Apenas uma sequência contínua de pequenas ações, pequenas pausas, pequenos pensamentos que se repetem. A luz entra pelas frestas, muda de posição, enfraquece e então desaparece. Mas o dia parece não ter começado nem terminado de verdade. O cheiro dentro da casa se intensifica com o tempo. Mistura de fumaça, tecido, umidade, pele e algo mais difícil de identificar, mas impossível de ignorar. É um cheiro que se instala, que não sai, que se torna parte do ambiente e da memória. Respirar deixa de ser automático. À medida que a tarde se aproxima, o corpo desacelera. Não por escolha, mas por desgaste. A energia precisa ser preservada. Movimentos se tornam ainda mais lentos. O silêncio se torna mais frequente. A mente começa a vagar. Pensamentos sobre o que está acontecendo lá fora. Sobre quem ainda está vivo. Sobre quanto tempo isso vai durar. Mas não há respostas. Quando a luz começa a desaparecer, o frio retorna com força. O fogo precisa ser alimentado novamente. Mas os recursos são limitados. Cada decisão importa.
Cada escolha tem consequência. A noite chega, e com ela, uma sensação diferente. Durante o dia, a distração, há movimento, há tarefas. À noite, sobra apenas o interior. O corpo se deita, não por conforto, mas por necessidade. O tecido áspero cobre parcialmente o frio. A posição é ajustada várias vezes, buscando algum alívio que raramente vem. Os olhos fecham, mas o descanso não é profundo. O menor som chama a atenção. Um movimento leve, um suspiro diferente, um silêncio prolongado demais. O corpo permanece alerta, mesmo enquanto tenta dormir. Porque aqui, perder a consciência completamente pode significar não perceber algo importante a tempo. A respiração se torna o único ritmo constante. Inspirer, expirer, observer. E assim, a noite passa, não como descanso, mas como espera. E quando o dia retorna, tudo recomeça. Sem garantias, sem respostas. Apenas mais uma oportunidade de continuar por mais um dia.